Assim como eu falei no vídeo sobre a série do Jeffrey Dahmer, o filme Blonde, que conta trechos, da história da atriz Marilyn Monroe, temos mais um exemplo aqui de algo que não deveria ter sido feito, para ser bem sincero. Blonde foi um dos filmes da Netflix mais aguardados de 2022, antes mesmo de sair, quando saíram as primeiras imagens, todo mundo já falava de Oscar para isso, Oscar para aquilo, mas as quase 3 horas de duração, na verdade, fizeram a gente pensar numa coisa, A intenção de Blonde era contar uma história ou falar sobre uma visão bem machista de quem conviveu com a Marilyn Monroe, e de boatos também. Vamos falar mais sobre isso, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Custa nada e é de graça, acredite você. O filme Blonde foi dirigido por Andrew Dominik e não é baseado em fatos reais. Ele até usa um pouco do que realmente aconteceu. Ele usa um livro como base também para poder construir uma personagem através de boatos também, além desse livro, e teorias sobre os bastidores da vida da Marilyn. Só que, ao invés de falar sobre os traumas, o filme ele tenta vender a imagem de uma mulher surtada e com um complexo aí de Édipo bem sério. A gente sabe que a indústria do cinema ela nunca favoreceu as mulheres. As atrizes, principalmente lá na antiga Hollywood, eram vistas como meretrizes, para não usar um outro termo, enquanto os homens não, eles eram glorificados, eram tidos como exemplos até para outros homens e sonhos de consumo também de toda mulher. Sem contar que na equiparação salarial não existia, e nos abusos também que as atrizes tinham que passar se elas quisessem conseguir determinados papéis. O estigma da mulher estar abaixo, do homem numa hierarquia social que existe infelizmente até hoje, claro que muita coisa mudou, as mulheres conquistaram muita coisa também com o passar dos anos, mas assim, quando a gente compara com a história da Marilyn, obviamente, mas os resquícios de uma sociedade machista ainda estão aí. Então, às vezes estão disfarçados ali num comentário, numa piada, mas estão aí. A cena inicial do filme, eu não sei se vocês repararam, mas é uma parede rachada com a foto do pai da Marilyn, que foi um homem que viveu um relacionamento, isso o que o filme diz, viveu um relacionamento extraconjugal com a mãe dela e abandonou as duas porque ele não tinha intenção nenhuma de ter filhos com a mãe dela. Então a rachadura era meio que um indício ali de que a vida dela não seria uma vida comum, até porque a própria mãe culpava a Marilyn desse abandono. Só que aí o filme ele dá um salto, do período em que ela viveu como Norma Jean, que a gente não viu, nome de batismo da Marilyn, para quando ela já era uma grande estrela. Então a gente sabe que ela viveu boa parte daquilo ali, ela realmente sofreu muitos abusos dentro da indústria cinematográfica, mas os problemas psicológicos, eles são desconhecidos. A gente sabe que a Marilyn fez análise por muitos anos, existem registros disso daí, mas o conteúdo das sessões é um grande mistério, obviamente por uma questão de sigilo, Só que o filme, ele inventa muita coisa. Então ele inventa que ela tinha alucinações, com o feto de um provável aborto que ela possivelmente tenha feito, inventa que ela tinha um distúrbio de personalidade, que ela se perdia entre Norma Jean e Marilyn Monroe. Tudo isso aí eram boatos que rodavam, mas nada foi comprovado. Não era essa a imagem que eu tinha dela, dos poucos livros que eu li, diziam exatamente o contrário. Ela sempre foi uma mulher muito forte, tinha um largo conhecimento sobre política e peitou muita gente também para poder brigar por aumentos de salário, para as atrizes que recebiam muito menos do que os atores. Mas no filme, a Marilyn é uma mulher destruída, É uma criação do mercado cinematográfico para agradar o público masculino. Era meio que um fetiche, se a gente fosse dizer assim, E dentro da psicanálise a gente debate muito sobre o passado, como as dores e os traumas do passado afetam o presente e o futuro das pessoas. No filme eles batem muito na tecla do pai dela, A falta do pai fez com que os ex-maridos e os ex-grandes executivos também, que cuidavam dela, preenchessem esse papel. Por isso que ela chamava esses homens aí no filme, de daddy ou papaizinho, se a gente fosse traduzir para o português. O diretor, ele usa desse suposto sonho também que ela tem, de ser cuidada, entre aspas, para poder demonstrar uma mulher frágil, uma isca fácil para qualquer homem que entrasse no caminho dela. Tem até uma cena
de um ex-marido, né, que foi aquele jogador lá de beisebol, onde ele diz que ela não vai aceitar o papel de um determinado filme lá, que ela tinha sido chamada, porque o papel era muito vulgar. E aí, né, ela deveria dizer pro estúdio que foi o marido dela quem mandou ela negar esse papel. Antes de casar, né, o engraçado é esse, antes de casar ela era uma estrela. E depois que casou, já não era mais. O que aconteceu? E o estranho também é que antes desse cara pedir a Marilyn em casamento, ele disse que só quer que ela seja feliz. E aí ela responde que ela já era feliz. Ou seja, se hoje ainda tem isso, naquela época as mulheres eram forçadas, né, a seguir o que eu chamo de manual do ser humano, né, se casar, cuidar dos filhos, do marido ou da esposa, envelhecer, morrer e pronto, né. Uma mulher independente não poderia ser feliz de jeito nenhum, imagina. E a visão da mulher é outra, né, porque tem uma outra cena também que uma das auxiliares ali do camarim diz assim pra ela, né, que qualquer pessoa daria um braço pra ser quem ela é, porque o sucesso de uma mulher sozinha naquela época era uma coisa extremamente rara, né? Então as mulheres elas tinham essa outra visão. O filme ele tem um excesso também de nudez desnecessário. Falam por muito alto assim sobre o relacionamento entre ela e o ex-presidente John F. Kennedy também, que talvez fosse o mais esperado pelos espectadores, um negócio que durou uma cena. Colocaram inclusive uma cena extremamente violenta, né? Dela sendo obrigada por ele a fazer uma coisa que ela não queria fazer, claramente ela não queria fazer. Eu li num dos livros do Robert Greene que ela andava com os irmãos Kennedy, mas discutia de política ali de igual para igual, né? Aquilo de falar com uma voz mais infantilizada, dela parecer uma Lolita, era a personagem Marilyn. A Norma Jean tinha uma outra visão de mundo, né? Uma pessoa extremamente inteligente. E o filme deixa isso para trás, para criar uma personagem boba, né, um objeto ali que passa de mão em mão, sem o menor respeito com a história da Marilyn Monroe. Eu já contei, inclusive, lá no Y News, que é um outro canal que eu tenho, né, aqui no YouTube, que a psicanálise ela surgiu com o tratamento das mulheres histéricas. E por que elas eram consideradas histéricas? Porque elas estavam em casamentos infelizes, eram forçadas a aceitar o que era oferecido, né, afetivamente pelos maridos, eram forçadas a engravidar, forçadas a cuidar da casa. Então a psicanálise ela já nasceu do entendimento do ser humano dentro de uma condição social, né, onde cada um é meio que obrigado a desempenhar um papel. Na minha visão, Blonde, eu acho, né, mais um exemplo desse resquício aí misógino que a gente ainda tem. Ao invés de discutir as causas de tantos traumas, ele acaba culpando uma suposta instabilidade psicológica de uma mulher por tudo o que aconteceu na vida dela. Tudo isso, para ser bem honesto, beirando a pornografia também. Porque o próprio nome eu já achei meio estranho, né? Blonde, que significa loira, a imagem da loira, objeto, que foi tão vendida pela antiga Hollywood, foi passando aí até os dias atuais. Não é um filme biográfico, não é um filme feliz, não é um filme que discute os problemas da nossa sociedade. Não vá esperando encontrar nada disso nas quase 3 horas de duração, porque você não vai encontrar. E por falar em discussão, deixa aí nos comentários se você assistiu ao Blonde e o que você acha disso tudo que a gente discutiu aqui no vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.